Sejam todos muito bem-vindos a mais um Contábeis Express, nossos vídeos que te deixam por dentro do que está em alta de maneira rápida e dinâmica. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome de burnout, o esgotamento físico que passou a ser considerada doença ocupacional. Desde o dia 1º de janeiro, ela foi incluída na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde e tem afetado os trabalhadores. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o Eric Arruda, que atua com o desenvolvimento de pessoas e carreiras. Seja bem-vindo, Eric. Obrigado, que alegria estar aqui, um assunto tão importante para a gente trabalhar. Estou animado para a nossa conversa. Bom, vamos lá então. Para a gente começar essa conversa, saber mais sobre o assunto, afinal, o que é essa síndrome de burnout? Esse é um tema já bastante difundido que a gente vai conhecendo, né? O burnout vem do inglês, que literalmente é um esgotamento. Quando a gente pensa como se fosse uma placa de computador, uma placa eletrônica, como se fosse ela queimasse, né? Literalmente queimou. E quando a gente traz isso para dentro como uma doença, para dentro de um estado onde as pessoas se sentem, é literalmente o esgotamento físico. Quando a pessoa chega no limite das suas energias, tanto físicas quanto mentais, emocionais, e causadas por estresse, por fadiga, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a pessoa não tem mais nem energia para seguir, para caminhar. Ela não consegue mais desenvolver aquele trabalho que ela precisa desenvolver, ela não consegue mais focar no que ela precisa focar, desempenhar as atividades dela, porque literalmente, como se fosse a bateria do celular, né, descarregou, e não é só um cansaço pontual, uma fadiga pontual, né? E às vezes acontece, a gente trabalha mais, se dedica mais a um projeto, faz mais coisas numa semana e fica cansado. O burnout não, o burnout isso é um ponto que ele é muito mais profundo. São atuações prolongadas, é um estresse crônico, é um cansaço crônico que começa a se instaurar nas pessoas que estão com essa sensação e elas começam a deixar de produzir. Então é bem séria, como bem você falou, a partir de 1º de janeiro de 2022 já virou uma doença catalogada dentro da Organização Mundial de Saúde, é uma doença na área do trabalho e os trabalhadores eles podem ser afastados por isso está coberto como se fosse qualquer outra doença que a pessoa estivesse passando, tamanha a seriedade e a gravidade disso, Dani. Eu lembro de alguns exemplos do que eu já trabalhei, do que eu já peguei pessoas assim. É muito importante a gente estar atento a isso e atento aos sinais do burnout. Porque, literalmente, o estresse crônico, esse esgotamento, esse levando o corpo além do limite, tanto físico quanto mentalmente, isso é causa de muitas mortes precoces, literalmente mortes precoces. Eu tenho um grande amigo que a gente chegou a trabalhar juntos, que ele vinha de um trabalho extremamente estressante, um trabalho extremamente, ele estava sobrecarregado, a gente vai falar de algumas causas já, e ele literalmente teve um infarto, foi parar na UTI, infarto, porque o corpo não aguentou mais, ele já estava nesse processo de síndrome de burnout há bastante tempo, e ele precisou fazer mudanças, estruturar mudanças, a gente vai falar sobre isso também, para conseguir sair dessa situação. Tem clientes que, às vezes, não é muito a minha especialidade de trabalho, tratar o burnout, eu trabalho as pessoas que já identificaram, que já entenderam o que está acontecendo, começaram a sair dali e querem buscar mudanças para a sua vida, mas é comum, às vezes eu estou atendendo cliente, tive uma cliente que eu estava atendendo dentro de um processo de coaching, a gente tinha acabado de se conhecer, 5 minutos, e eu perguntei para ela o que tinha trazido ela até ali, o que ela estava precisando de ajuda, ela começou literalmente a chorar. Ela falou, Erika, eu não consigo levantar daqui hoje para ir trabalhar amanhã, de tanta toxicidade que tem no ambiente que eu estou, é uma das causas, né? Eu não tenho mais força, eu não tenho energia, eu não consigo levantar daqui da sua cadeira para ir trabalhar amanhã, tamanho meu grau de esgotamento, né? E tem alguns pontos que podem sinalizar o burnout. O estresse crônico, o cansaço crônico, muita negatividade, o tempo todo muito negativo. As pessoas que tem pessoas que são negativas, tem, mas quando a gente começa a entrar numa linha de burnout, a gente começa a ficar muito negativo o tempo todo. Afastamento das pessoas do trabalho, afastamento das relações, insônia, dores crônicas, ficar muito gripado o tempo todo, que baixa a nossa imunidade. São alguns dos sintomas que podem mostrar que a gente está chegando perto desse esgotamento. E para a gente fechar esse ponto do que é e o problema que é, né? Eu estava lendo uma pesquisa de uma consultoria chamada Cronos. Ela fez com os principais gestores de RH das principais empresas dos Estados Unidos. Fizeram uma pesquisa bem grande. E aí, de todos esses grandes responsáveis pelos RHs dessas empresas, 95% deles disseram que a principal causa de demissão em suas empresas é o burnout. As pessoas pedem demissão, vão buscar outras coisas porque elas estão sentindo, por isso estão extremamente sobrecarregadas. E essa não é a notícia, a pior notícia, né? 95% deles falam, não, a principal causa é o burnout. Mas a pior notícia é que a grande maioria deles não sabem direito como eles vão trabalhar, como eles vão resolver isso ainda dentro das estruturas, num modelo que vai funcionar. Então, é sim uma doença, é coisa séria, a gente precisa prestar atenção, não é só um cansaço, isso está afetando muito a vida, o mental, a saúde e a expectativa de vida das pessoas.
Eric, e a doença está diretamente relacionada à rotina de trabalho, né? Por que ela tem se tornado tão comum ultimamente? Sim, diretamente com a rotina de trabalho. Cada vez mais a gente tem, as empresas estão voltadas cada vez mais para os lucros, para os desenvolvimentos, para as coisas que têm que ser feitas. Cada vez mais os funcionários estão se sentindo sobrecarregados, tanto física quanto mentalmente. Isso é uma mudança que vem acontecendo há alguns anos já, com a chegada de pandemia. Isso mudou muito as formas de trabalho, como a gente tem visto, e muitas pessoas estão tendo que aprender novamente quais são os seus limites de trabalho, até onde eu posso ir. O home office, isso muda completamente a dinâmica e isso com certeza afeta na saúde das pessoas, no que elas vêm fazendo e desenvolvendo. E ela está diretamente relacionada com a rotina de trabalho, porque é onde a gente está colocando nossa energia, onde está a nossa produção, onde está o nosso desempenho. E uma das principais causas de preocupação dentro das pesquisas em burnout sempre são, né, o meu trabalho, as minhas entregas e o dinheiro que eu vou receber, como é que eu vou me sustentar, sustentar minha família, sustentar minhas coisas. Isso é uma causa que gera muito estresse. E as pessoas têm dificuldade de aprender a lidar. Eu vi um outro estudo, uma pesquisa muito legal da Harvard Business Review, que estava falando das 6 principais causas, né? Por que está linkado com a rotina de trabalho e por que tem se tornado tão comum. O primeiro ponto dessas 6 causas, a primeira é a carga de trabalho. As pessoas que têm muita carga de trabalho, trabalho excessivo, que mais do que consegue dar conta, mais responsabilidade do que consegue segurar. Às vezes a gente vê pessoas que têm 2 trabalhos para aumentar a renda. Isso, a carga de trabalho muito pesada, muito forte, é uma das razões, quando as pessoas estão sobrecarregadas. Às vezes as áreas têm pessoas que saem ou que são demitidas e as outras pessoas acabam assumindo aquelas posições por corte de custos, para aumentar lucros e tal. As pessoas acabam sendo cada vez mais sobrecarregadas. Isso é uma causa, uma das principais causas do burnout, né? A segunda, que pode causar muito, é a falta de controle nas suas ações, na sua rotina, aqueles ambientes onde a gente é muito exigido, onde a gente tem que entregar muita coisa, tem que fazer muita coisa, pouca coisa está no nosso controle, pouca decisão está na nossa mão, e a gente precisa, e às vezes tem chefes que são tóxicos, tem ambientes que são tóxicos, que é uma outra razão também, que podem acabar tirando essa sensação de controle, tirando a sensação de que a gente pode sim direcionar nossas atividades, que a gente está sempre à mercê, sempre aquela sensação de risco, sempre aquela sensação de vulnerabilidade. Isso leva a gente para esse esgotamento também. Uma outra causa é a que eu acabei de falar, o ambiente, né, a comunidade. A gente às vezes pode estar num ambiente que é ruim, um ambiente muito competitivo, um ambiente muito tóxico, um ambiente onde as pessoas, onde não se pode confiar em ninguém, onde se tem que dar o melhor o tempo todo e tem que ficar um olho na frente e outro atrás, porque será que alguém vai puxar meu tapete? Ambientes muito agressivos, isso constantemente agressivos, né? Às vezes a gente tem momentos que precisa produzir mais, mas o duro é o constante, a dificuldade está no constante. Então, ambientes constantemente agressivos, isso pode causar também o burnout. Uma outra coisa é a coisa da recompensa, do reconhecimento. Tem muitas pessoas que sentem que elas trabalham, fazem, e aquilo não preenche aquilo que elas estão buscando, não preenche o que elas entendem para a vida delas, o senso de valor delas, ou elas trabalham mais e acham que recebem de menos, então esse senso de recompensa também atrapalha muito. Foi um dos pontos desse estudo de Harvard que foi bem legal. Um outro é bem legal para a gente entender, para a gente ter clareza de como trabalhar, como dar passos para conseguir minimizar esses impactos na saúde das pessoas, né? E os 2 últimos, o quinto ponto, é o senso de justiça, que está junto com o sexto, que é conviver desalinhado com os nossos valores. O que é isso? Às vezes a gente está num ambiente que fere o nosso senso de justiça ou fere nossos valores pessoais. A gente está constantemente tendo que abrir mão, tendo que flexibilizar, tendo que deixar de preencher os nossos valores para preencher os valores da empresa, para preencher os valores de um negócio, ou de uma coisa nesse sentido. Então, esses 2 últimos são causas também que geram muito estresse. Eu tive uma cliente que a gente estava trabalhando num processo de desenvolvimento que ela queria mudar de carreira, mudar de empresa, de onde ela estava, e quando ela entendeu o que estava acontecendo, ela estava já com pequenos sinais que já demonstravam que ela estava caminhando para um burnout. Se aquilo não modificasse rápido, ia acontecer com ela ia começar a entrar nisso, ia virar doença, ia chegar no esgotamento, e ela começou a perceber dentro do entendimento que ela tinha os valores dela, o conjunto de valores dela, e dentro da empresa eles eram desafiados constantemente. Ela tinha um conjunto de valores muito voltado para pessoas, para desenvolver as pessoas, para cuidar das pessoas, para lidar e respeitar com as pessoas, e a empresa que ela estava específica era extremamente agressiva. Então, aqui as pessoas não importa, basicamente, nas palavras dela, né? Para aquele modelo de negócio, as pessoas não importam, vamos levar todo mundo no limite, não importa a vida de ninguém, e você é a chefe, ela era a gestora de um grande time, você tem que fazer isso com todo mundo. Então, constantemente ela estava tendo que fazer, era cobrada por fazer algo que ela não concordava com as outras pessoas, isso ia de choque com os valores dela. E ela constantemente, você tem que fazer, e ela não querendo fazer e constantemente rompendo com esses valores.
Então, isso leva também ao esgotamento com o tempo. A gente vai literalmente chegando no limite. Uma metáfora, acho que uma comparação que acho que é muito interessante para a gente ver do burnout, porque a gente começa a perder rendimento. E é como se a gente está colocando muita energia, como pensa no motor do carro. Quando o motor do carro ele já está acelerando, é como se a gente acelerasse ainda mais. O motor não consegue andar mais, o motor vai fundir, o motor vai sair de giro, vai dar problema com o motor do carro. E a gente continua querendo fazer mais, a gente vai colocando cada vez mais energia e cada vez menos rendimento, porque a gente já não está mais sendo produtivo, a gente já não está mais com foco, já não está mais sendo assertivo, só está colocando energia e o nosso rendimento está caindo. Então o que a gente faz? Vamos acelerar ainda mais esse motor. A gente acelera, cada vez menos rendimento até a hora que o motor funde. E a hora que instaurou o burnout, que muitas vezes pode trazer ansiedade, pode desenvolver para depressão, para estresse crônico e trazer um monte de outros problemas físicos, né? E é uma coisa que a gente tem que ter consciência, a gente tem que ter clareza disso. Em trabalhos com empresas, eu já vi empresas, inclusive, que o ambiente era tão tóxico que às vezes uma pessoa deixava de trabalhar uma semana e aí os colegas falavam, o que aconteceu com tal pessoa? Eles falavam assim, aquela pessoa apagou, queimou, e davam risada. E o que era o queimou? Como se fosse uma lâmpada. Queimou a lâmpada, troca, substitui. E eram pessoas que estavam num estresse tão grande que não estavam mais aguentando aquele ambiente e indo parar em cama de hospital. Então a gente precisa ter bastante clareza de como isso acontece, seja na nossa área ou seja com a gente mesmo. Porque se estiver acontecendo, algumas mudanças precisam ser feitas urgente. Sim, é um assunto bem sério. E para finalizar, quais dicas você daria para quem está assistindo a gente aqui agora e quer evitar a chegar a esse esgotamento? Ou seja, o que ela faz para não ter o burnout? Muito importante isso, Dani. É muito importante a gente tocar nesse ponto, porque quando está chegando próximo disso, ou se já chegou, mudanças precisam ser feitas e precisa ser feito de forma urgente. Tá? Geralmente, a primeira coisa é quando as pessoas não têm clareza disso que está acontecendo com elas, a coisa vai indo até a hora que chega nesse esgotamento. E geralmente, quando chega nesse esgotamento, o nosso físico, o corpo físico, a nossa saúde, já deve estar provavelmente bastante debilitada. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é, sim, cuidado físico, cuidado mental, buscar ajuda para restabelecer. Seja um médico, seja um psicólogo, um psiquiatra, porque o físico já foi abalado. Só que o físico é só a consequência. Eu vejo muita gente trata do físico, às vezes começa a ter pressão alta, picos de pressão, está no limite do estresse e aí começa a tomar remédio para pressão alta, ou seja, só está lidando com a consequência, não está lidando com a causa. Muito importante, primeiro, precisa cuidar do físico, sim. E se tem pessoas que estão assistindo a gente que já estão nesse momento, que já passaram, precisa, primeiro de tudo, restabelecer o físico. Mas só isso não basta, porque geralmente as pessoas restabelecem o físico e voltam para a mesma rotina, para a mesma dinâmica, para os mesmos comportamentos, e que invariavelmente mais um pouquinho vai levar de novo para um próximo burnout ou desenvolver até doenças mais sérias. Então a gente primeiro precisa restabelecer o físico. E depois, mudanças precisam ser feitas e às vezes são mudanças profundas, são mudanças que a gente precisa mudar a forma como a gente está se comportando, fazendo, agindo, trabalhando, porque senão se continuar igualzinho vai dar outra cada vez mais sério. Tem um ponto que eu gosto de falar, que eu estava vendo num TED, e eu recomendo para todo mundo assistir, é do Alan Ting. Esse cara é muito bom, ele tem um estudo grande sobre esse tipo de atuação, essa doença e tal, e eu gostei muito do TED dele, ele fez uma pesquisa bem grande e trouxe 3 pontos que a gente precisa trabalhar e desenvolver, pontos práticos. O primeiro que ele chama a aspiração, né? O que você aspira, o que você quer. Porque muitas vezes as pessoas que estão nesse sentido, elas estão trabalhando numa área, estão colocando toda a sua energia, todo o seu propósito, todo o seu crescimento em algo que elas não acreditam. E aí elas ficam sobrecarregadas, não acreditam no que elas fazem, causa estresse, elas não têm a recompensa do que elas querem, elas não se sentem produzindo, porque elas estão desalinhadas dentro do que elas queriam fazer. Então, uma dica importantíssima, não é nem uma dica, é uma estratégia para você buscar entender, legal, eu preciso mudar de área, para qual área eu faria, qual a minha aspiração, o que eu gostaria de trabalhar e fazer. Porque geralmente o burnout está associado com essa falta de propósito, esse estresse que é levado longe demais em algo que você não acredita no que você está fazendo. Essa é a primeira. A segunda coisa que ele traz, que eu acho muito legal, e eu trabalho isso muito com os meus clientes também, esse segundo ponto, que é a parte da integração. O que é integração? Integração da sua vida, como um todo. Muita gente fala assim, tá tudo bem na minha vida pessoal, mas a minha vida profissional tá horrível. A gente é um só, não existe vida profissional, vida pessoal, existe vida. E muitas vezes o burnout leva porque a gente está num modo desbalanceado, só olhando para uma parte da vida, só olhando para um aspecto, e geralmente é o trabalho, a rotina do trabalho, e deixando de lado todos os outros aspectos que são importantes para a gente. Então é importantíssimo a gente entender como que a gente faz para balancear. Porque geralmente no burnout a gente está completamente desbalanceado, está com foco só, cuidando de uma área só,
de um ponto específico só da vida, como um todo, e por mais que os outros estejam tudo bem, o problema esteja só no trabalho, aquilo acaba contaminando. Contamina o nosso humor, a nossa vontade, a nossa energia, os nossos relacionamentos, a nossa saúde, isso leva adiante. Então, como eu faço para balancear? Como que eu balanceio? Eu tô pendendo demais a balança aqui para a área do trabalho, como é que eu faço para balancear, para buscar as outras coisas que também são importantes para a nossa vida, né? Que isso leva para a terceira. A primeira, aspiração. Segunda, essa integração. A vida é uma só, a gente precisa aprender a balancear. E a terceira é uma que eu gosto muito, que ele chama de rejuvenescimento, que é muito legal, que é como se fosse um celular, como se a gente fosse um celular, literalmente. O que isso tem a ver? Primeiro, o celular. Todo mundo tem o seu celular hoje em dia. Quando ele chega a 5%, 4%, às vezes 10%, tem pessoas que deixam chegar a 1%, quase vai morrer, vai acabar a bateria, para plugar na tomada e carregar. E com a gente é exatamente igual. Tem momentos que a gente precisa recarregar nossas baterias. E o burnout nada mais é do que o nosso espírito, a nossa mente, o nosso corpo gritando e falando, olha, você está precisando recarregar as baterias. Você está trabalhando, está fazendo, está produzindo além do que você consegue, além do seu limite. Você vai começar a perder rendimento e já a gente vai parar você, senão vai ter um treco aqui. Então vamos parar você, é o recado do seu corpo. Então tem momentos que a gente precisa recarregar as nossas baterias. Isso é tão importante quanto produzir. E muitas pessoas deixam de dormir, deixam de descansar, deixam de ter final de semana, deixam de contar com o período da noite de descanso, já conta como mais um bloco de trabalho, querendo fazer mais, mais, mais e mais. E a gente é literalmente como um celular, uma hora a bateria acaba. Então a gente precisa aprender a recarregar. E dentro disso também, a gente não só precisa recarregar o celular, como a gente está sempre atualizando novos aplicativos, um novo iOS, um novo Android, a gente está sempre atualizando o celular. Isso é muito importante para combater o burnout também, a gente se atualizar. A gente tem novas experiências, a gente tem novos conhecimentos, a gente tem novos cursos, coisas diferentes, porque muitas vezes a gente está focado tanto numa coisa só, está completamente desbalanceado, está completamente desequilibrado, e a gente não consegue, é como se estivesse correndo atrás do rabo, secando o gelo. E o propósito da minha vida, o que eu estou fazendo, as outras coisas que são importantes, e coisas novas que eu posso aprender, pessoas novas que eu posso conhecer, cursos gratuitos que tem que eu posso fazer, ou viagens, se eu tiver recursos para fazer isso, para conhecer novas coisas, novas pessoas, eu preciso me rejuvenescer, eu preciso me atualizar, eu preciso ver coisas novas e diferentes. E não só baixar a cabeça, aquele foco, trabalho, trabalho, trabalho constantemente, porque isso, invariavelmente, a gente consegue fazer por um tempo, mas invariavelmente vai levar ao nosso estresse crônico, né, esse cansaço crônico. E por último, o que é fundamental e super simples, né? Além de aspiração, de entender se eu estou fazendo o que eu quero, de conseguir integrar, balancear as áreas da minha vida para não ficar focado numa coisa só, e lembrar que eu preciso me recarregar e que eu também preciso me atualizar. Isso é muito importante. E por último, sono e água. Sono é importantíssimo para recarregar a bateria, o nosso cérebro descansa, o nosso cérebro refaz diversas células. O sono é importantíssimo para o nosso corpo, para o rejuvenescimento, para a reestruturação do nosso corpo, do que a gente tem que fazer. E é um dos pontos comuns das pessoas de burnout, é falta de sono contínua, constante, poucas horas por dia, continuamente, e água para manter o cérebro hidratado. Isso é muito importante. Às vezes, quem está no burnout, eu já vi pessoas que falam assim, eu nem faço nem xixi, eu esqueço. Eu começo a trabalhar, eu esqueço de fazer xixi, passo a tarde inteira, não tomo uma gota d'água, não faço xixi, vou lembrar de noite, na hora que começa a doer o estômago de fome, que eu não fui no banheiro, não bebi água, que eu preciso comer. Então, é muito importante a gente cuidar desses dois pontos também, que vão ajudar muito para a gente não entrar nessa linha do burnout. Tá certo, dicas valiosas então aí para você começar a incluir esses hábitos no seu dia a dia. Muito obrigada pela sua participação, pelas informações e pelas dicas, Eric. O Eric, inclusive, que é o nosso articulista também aqui do Portal Contábeis e quinzenalmente escreve artigos também muito interessantes na área de carreira. É isso, né, Eric? É isso aí. Quem quiser acompanhar os artigos, sempre na linha de carreira, de desenvolvimento, do que vai ser melhor para você e para sua vida. Dani, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui, a gente poder dividir essas informações e quem está assistindo a gente que possa implementar isso na sua vida para que você possa ter cada vez mais satisfação, mais realização e com certeza com saúde, com aquilo que é mais importante para você. Obrigada, Eric. Até mais. Até mais.